Eu sinto falta da gente ter esse tipo de discussão. E, para além disso, a diversificação de modelos pedagógicos precisa ser mais ampla, para que as famílias tenham o direito de escolher. E eu acho que restringir essa variação de modelo pedagógico apenas para o modelo militar, eu não acho que seja positivo. Seria muito importante termos outros modelos para que as famílias tenham o direito de escolher o modo de educação de seus filhos. Ô Felipe Monteiro, nesse caso das escolas cívico-militares, vai ter avaliação, vai ter socialização e vai ter opção dos pais. Como é que você vê? Tem algum ponto contrário aí nas escolas cívico-militares? É um retrocesso, né? Outro retrocesso são as escolas cívico-militares. Bom é do jeito que tá. Eu te falo Educação. Eu te falo por quê. Qual que é a ideia da escola cívico-militar? Transpor para o ambiente educacional a rigidez e hierarquia do militarismo, não é? Então, ou seja, você rigidez e hierarquia é ruim? Você impede. Você impede, por exemplo, a manifestação da individualidade pessoal das crianças. Todo mundo tem que estar com o mesmo uniforme, com o cabelo igual. Que absurdo. Você impede, por exemplo, que as crianças possam questionar. Faz parte da educação que eu quero para o nosso Brasil, criar crianças rebeldes. Crianças Você quer criar crianças rebeldes? Eu quero criar cidadão rebelde. Meu Deus. O Brasil precisa de rebeldia, entendeu? Não dá para você achar que Você quer participar do debate também? Não, eu pensei alto, desculpa. Desculpa. Não, engraçado é o seguinte, tem o Mano aqui que tá bufando, tá a Juninha que tá rindo, tá o Diego que tá bufando, aí tem o Toninho e o GG aqui, os câmeras me xingando também. Ou seja, é 10 contra 1. Desculpa, então deixa eu falar. Pode falar. Você não é o rebelde, o revolucionário? Enfrenta aí. Não dá pra você transpor. Vai lá. Quando eu falo que sou mais interrompido do programa... Não, você tá certo, é mesmo. É que eu falo qualquer coisa, uma ri, outro começa a bufar. Tá bom, vou parar de rir, Eu não consigo desenvolver minha linha de Pepe, pode terminar. Não dá, gente. Eu preciso ter um ambiente republicano. Você parou no momento em que falava que você gostaria de uma sociedade rebelde. Foi aí. Passa para outra pessoa, que eu já não quero. Vocês não querem contraditório. Não, a gente quer Vocês querem falar por si só. Então passa para outra aí. Vai, Diego. Julinha, você que tá do lado aí, resolve. Fala aí. Não, o Felipe, ele tá trazendo inverdades. Essa é a questão. Tá falando por preconceito, tá falando sem saber a realidade. Eu vou falar da realidade do estado do Distrito Federal, onde o modelo foi implementado. No início, houve muitas pessoas que acharam que, de fato, o debate ia ser cerceado, que os alunos iam ser tolhidos na sua liberdade, mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, muitos professores inicialmente contrários, porque achavam que esse tipo de situação ia acontecer, hoje eles apoiam o modelo. Por quê? A gestão compartilhada com a Secretaria de Segurança Pública, ela trouxe um ambiente mais seguro. Então, as escolas que foram escolhidas são escolas localizadas em ambientes com alto grau de tráfico, de muito furto. E a chegada das escolas de gestão compartilhada trouxe segurança para as pessoas. Inclusive, ao redor ali, houve uma diminuição do número de incidentes criminais. As famílias hoje no Distrito Federal, elas dormem na fila para conseguirem matricular os seus filhos nessas escolas. Então, assim, o pai e a mãe vão buscar o melhor para o seu filho. Se os pais estão se submetendo a isso e pedem, inclusive, que haja um aumento de número de unidades de gestão compartilhada, é porque esse modelo é bem sucedido. E a partir do momento que a gente tiver condições, inclusive, de fazer uma comparação de notas do desempenho desses alunos, aí vai ficar ainda mais evidente. Porque, diferente do que o PP falou, a hierarquia, a organização, ela é fundamental para o processo de aprendizado. Quem é que consegue aprender numa sala bagunçada? O PP está aqui reclamando porque o ambiente está bagunçado. Por quê? Não consegue desenvolver raciocínio. A mesma lógica é para a sala de aula. E aí, Diego Tavares? Coba, é claro que as escolas cívico-militares, elas custam mais caro que as escolas convencionais, até porque as escolas convencionais estão sucateadas, estão precarizadas, enfim, tem todos os problemas do mundo. Evidentemente que elas devem custar muito barato. Eu vou me assustar se for dito aqui que elas custam caro. Custa caro. E o Mano fez um alerta aqui muito prudente. A gente tem que olhar o custo-benefício. Então, eu busquei aqui quais são os benefícios das escolas cívico-militares. Violência física reduzida em 82%, violência verbal reduzida em 75%, violência patrimonial em 82%, evasão escolar diminuída em 80%. Então, eu acho que é óbvio que, do ponto de vista do custo-benefício, é um modelo a ser fomentado no país, que está apresentando bons resultados. E a Júlia disse aqui,
A gente tem que ver no futuro o reflexo nas avaliações, nas notas, no desempenho dos alunos, só para acabar de fechar, de colocar o prego no caixão dessa discussão e deixar aqui muito bem claro que é uma decisão acertada retomar esse modelo, como está fazendo o governo do estado, como fizeram muitos governadores quando o governo federal optou por descontinuar esse modelo de educação. O Mano Ferrerino não deixa de ser também uma opção, né? O pai que não quiser, bota na outra escola. Eu não posso falar. Exato, mas um ponto que eu queria corroborar. Peraí, Mano. O PP quer falar antes de você, apesar de você ter pedido também. Vai lá, Felipe. Mas não falei nesse tema. Você não falou sobre a escola cívico-militares? Não, me interromperam, parei de falar. Então, mas você abriu mão da palavra, PP. Você quer falar, então? Ninguém vai interromper o Felipe Monteiro, ele vai falar. Assim, primeira coisa que a Julia falou aqui, eu não sou contra ambiente bagunçado, eu sou contra ambiente de respeitoso, né? Respeito é uma coisa, bagunça é outra. Vamos deixar as coisas assim, dessa forma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mais uma vez eu volto a falar, né? Eu sou contra o modelo da educação cívico-militar, porque não dá para você transpor a hierarquia, né, militar, a questão da obediência, a questão da uniformização de comportamento para um ambiente educacional. Porque a educação, do meu ponto de vista, tem que manifestar as individualidades de cada pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, na 5ª série, tem o conhecimento de matemática bom e aprimorado e dá para ele ter já conteúdo do 6º, 7º, 8º, do ensino superior, a escola que eu quero prevê que esse aluno tem que ter matérias diferenciadas em relação à uniformidade do ensino normal e do ensino padronizado que vem com o ensino cívico-militar. Então, eu sou contra isso, né? Aí tem um ponto do Paulo Freire, que eu gosto muito, né? Que eu sou contra a educação bancária do professor depositar o conhecimento na cabeça do aluno. O que eu sou a favor é de que o aluno e o professor têm uma relação de horizontalidade, né? O professor é um mediador do conhecimento. O professor, ele ajuda o aluno a ser emancipado. E a hierarquização do ensino não permite essa mediação. Então, por tudo isso, eu sou contra a escola cívico-militar. E é bom falar o seguinte, não tem nenhum indicador seguro, né? Só tem indicador de menos de 1 ano, né, do governo Bolsonaro, que dá para você lá no comprovar DF tem, sim, 4 anos. Por metodologias 4 anos. científicas e educativas, o acerto e o sucesso da educação cívico-militar. Mas não é a educação que eu quero para minha filha e não quero para os filhos do Brasil. Não ponha, meu bem. Vai. Tem duas dimensões interessantes. A primeira é essa discussão sobre modelos pedagógicos, que eu acho muito legal. Eu, por exemplo, não sou alguém que me daria bem numa escola militar. Eu estudei no colégio de aplicação da UFPE, escola pública federal de referência, que é também, do ponto de vista de custo-benefício, é difícil fazer essa avaliação, porque o custo é muito alto, mas tinha um ambiente de absoluta liberdade. Como o PP estava descrevendo aqui, a gente, desde a 5ª série, fazia escolha de matérias eletivas. Eu fiz aula de arte, o que muitas escolas não têm. Então, eu gosto muito mais de modelos que abrem para a individualidade, para a pluralidade do aluno. O ponto é que essa é uma discussão muito boa do ponto de vista da pedagogia, mas do ponto de vista de política pública, eu acho que a gente precisa pensar, primeiro, que tem custo e que a gente precisa sempre fazer avaliações de custo-benefício, e segundo, que essa discussão sobre pedagogia, que é muito boa, tem que ser um direito das famílias de fazerem. Exatamente. Ou seja, a gente tem que construir um sistema que tenha pluralidade de modelos pedagógicos. Exatamente. E que as famílias pobres tenham o direito que as famílias ricas no Brasil têm, que é discutir entre a família qual vai ser o modelo pedagógico dos seus filhos. Tem um detalhe aí, o Tarcísio, ele prometeu na campanha, se colocou em uma disputa eleitoral e foi eleito com essa promessa. Quando ele é eleito, não faz todo sentido ele atender à vontade popular, ô Júlia Lucy, e cumprir a sua promessa? Mas é claro. Esta discussão toda que estamos tendo, será que a sociedade já não ouviu e decidiu pela escola cívico-militar no estado de São Paulo? Sabe uma coisa que eu fico assim, espantada? A educação brasileira é uma das piores do mundo. Nós sempre estamos ranqueando ali em último e penúltimo lugar, em termos de desempenho na matemática, interpretação de texto, escrita. E aí, sempre quando se apresenta uma proposta de mudar, de fazer algo diferente nesse sistema, vem uma chiadeira muito louca.
Como se assim, se eu estivesse tendo resultados excelentes. Na realidade, o trabalhador brasileiro ele não evolui em termos de produtividade nas últimas décadas. Esse é hoje um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico do nosso país. Então, assim, é tanta choradeira, inclusive do ponto de vista econômico. Que bom que o governador quer gastar mais, quer investir mais em educação. Eu acho que essa é uma excelente notícia. Se esse modelo custa mais caro e ele está disposto a abrir os cofres para isso, palmas para o governador Tarcísio pela coerência em apresentar o projeto defendido na campanha, pela disposição em enfrentar o debate. Agora, gente, deixa as pessoas decidirem sobre as suas próprias vidas. Por que isso incomoda tanto a esquerda? Por que a esquerda se coloca nesse pedestal de detentora da verdade, do monopólio das virtudes, que sabe decidir o melhor para si e para a família dos outros? Ô, Pepe, tem uma questão interessante que eu achei legal, os critérios, né, que ele está estabelecendo. Locais de alta vulnerabilidade, baixo IDH, ou seja, ele está querendo levar uma escola cívico-militar para onde já há escola e não está rendendo alfabetização, produtividade escolar, né, formação técnica, enfim. Você não acha que esse critério foi bem escolhido? Já que lá já existe uma escola estadual e não está dando certo, vamos levar uma opção alternativa. De repente isso possa melhorar a situação das pessoas naquela localidade? Felipe Monteiro. Não, mais uma vez, é uma solução fácil por um problema de alta complexidade. Mais uma vez, o Tarcísio, ele erra quando o assunto é educação. Porque, na minha opinião, faz muito mais sentido entender por que a educação de São Paulo está ruim, né, refletindo a educação do Brasil, que é péssima, como bem disse a Júlia, né, e tentar endereçar esse problema de uma forma muito mais séria do que levar a escola cívico-militar para essas regiões, que não vai resolver. E não necessariamente é uma razão da melhoria da educação no Brasil, escola cívico-militar. E se eu fosse o governo federal, eu usaria o Fundeb, que é o fundo que financia o ensino público do Brasil, e destinaria menos recurso àqueles estados que colocam esse atraso que a escola cívico-militar. Revanchismo. Não é? É isso eu faria realmente isso, porque a educação ela tem que ser planejada em nível nacional. Não dá, por exemplo, para um estado e para um município querer mudar completamente as grades do ensino curricular, mudar completamente a metodologia do ensino, né? Então, ou seja, mais uma vez, o governador de São Paulo mostra que não entende absolutamente nada de educação e está indo no sentido contrário da educação do mundo. A gente tem 30 segundinhos para a Júlia e 30 segundinhos para o Diego. Vai lá, Ju. Ao contrário do que o PP disse, educação é matéria concorrente. Então, a gente tem um país continental, cada estado tem a sua vocação econômica, inclusive, tá certo? Então, assim, o menino que é do norte, ele precisa aprender conteúdos diferentes do menino do sul. Então, se os estados não puderem ter a liberdade mínima de modelar o seu currículo, a gente vai ter uma educação burra. Isso, sim, não é uma educação libertadora. Diego Tavares, para fechar. Não, eu não vou entrar nesse embate com o PP, porque, enfim, outro dia a gente estava aqui discutindo sobre a possibilidade de ensino de finanças, de Constituição nas escolas, o PP se colocou contra, então nós temos uma visão diametralmente oposta em relação ao tema. Só me chama a atenção que na sala de aula ele prega que não exista hierarquia, uma relação horizontal entre professor e aluno, mas na sociedade tem que haver a imposição do Estado sobre o modelo educacional a ser passado para as crianças.